Obrigado. Meus amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao Bispo Paulo, sua esposa, todos os irmãos aqui, os organizadores desse encontro de casal aqui neste sítio, encontro de casais aqui. E os irmãos estão de parabéns, porque é muito incentivador tirar um dia desta forma para estar num sítio como esse, para reflexão, para adoração a Deus, os casais se juntando. Isso para mim é um referencial, para que eu possa falar a muitas igrejas, dar testemunhos, porque há uma necessidade importantíssima disso. O culto que está acontecendo aqui agora eu retrato como um que o partido se levanta com impedimentos assim, é porque a bênção do Senhor virá maior ainda para o nome dele ser glorificado. E nós estávamos caminhando para a igreja de vocês, com Dona Petrônio Portela. 2 assaltantes estavam numa moto fugindo, passaram o farol vermelho, bateram num carro. O carro foi embora, só que eles subiram uns 2 metros, caíram de costas no asfalto. Eu fiquei penalizado por eles, pedindo misericórdia a Deus, e eles se levantam, machucado, manquejando, puxa a arma e levaram o meu carro. Às 7h30 da noite, 19h30, 19h35, eu estava indo para o culto lá com vocês. Eu consegui pegar os documentos, o celular foi, não tinha mais o telefone do Bispo Paulo, não tinha para quem ligar, eu e a minha esposa. Saímos de lá, no momento é um desnorteio assim, aí você liga para a polícia, até a polícia vir. Foi uma luta muito grande, mas depois de 5 dias, o carro apareceu, estava na Brasilândia. Glória ao nome do Senhor, que não se perdeu. O nome de Deus é glorificado nisso. O carro apareceu. Tá certo que ele deixou perto de área livre e houve assim um depenar do carro. Para quem não sabe o que é depenar, levam pneus, levam bancos, retrovisor, rasgam a lateral e levam um motorzinho de subir o vidro, e levam bateria, e levam um monte de coisa. Aí demora para você ir repondo. Mas, meus irmãos, o trabalho de Satanás não prevalece sobre a sorte do justo. Aleluia. Porque o Senhor honra a fé do justo. E o nome dele é glorificado. Peguei o carro ontem mesmo. Eu tinha que deixar no lava rápido para vir para cá, foi uma luta enorme. Porque ontem o dia todo eles não conseguiam limpar. Hoje, desde cedo, não conseguia limpar. E eu cheguei lá e eu preciso ir, me liberar esse carro. E banco molhado e não consegue me liberar. Eu tive que arrancar o carro e vir, porque senão não chegava. Mas quando tem esse monte de dificuldade, é porque a bênção é muito grande sobre nós aqui. Então, desde manhã vocês já estão abençoados e Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar convosco. Então eu vou abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 2. E vamos ler aqui como Deus criou a mulher. Aqui nós vemos a instituição da família. Então ouçam vocês, Gênesis capítulo 2, dos versículos 18 ao 24. A palavra de Deus diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar.
E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém. Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. Para falarmos um pouco da importância do casamento, do cônjuge, do relacionamento matrimonial, da família, vamos, antes de entrar na introdução do que Deus tem a nos lembrar, a nos despertar, a nos recordar, vamos estabelecer alguns princípios aqui antes. Vamos estabelecer alguns critérios aqui antes. E as estacas que eu quero poder deixar bem firmadas são as seguintes. Quem constituiu a família? A família não foi constituída, a família não é uma instituição somente humana, criada por um governo. A família não é uma instituição criada por alguém muito inteligente, a nível de um gênio. A família não é uma instituição criada por alguém poderoso, por um homem muito rico, por um cientista famoso. Quem criou, quem formou a família é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. O Senhor Elohim, Deus, é o Criador da família. Quando eu estabeleço aqui como base, como fundamento, quando eu realço esse critério que Deus é o Criador da família, eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele que planejou a família, Ele que elaborou, Ele que pensou, Ele que desenhou, Ele que projetou, até que Ele pôs em prática. Ele pôs em prática a criação do homem e da mulher. O que eu estou querendo dizer com isso? Se Deus criou, Ele tem a última palavra. A palavra quem tem para o cônjuge, para os matrimônios, para a família, para o homem, para a mulher, para o esposo e para a esposa, é Deus. Pode aparecer o melhor cientista para falar sobre relacionamento. Pode ser a pessoa especialista, um cientista famosíssimo para falar para casais. Se ele estiver contrário àquilo que Deus já estabeleceu, aquilo que Deus disse, as normas e prerrogativas que Deus dá para o casal, para a família, não tem valor nenhum. Pode ser a pessoa mais importante do mundo falando em rede de televisão. Quem tem a última palavra para a família é Deus. E Deus revelou isso na Escritura Sagrada. Por isso eu quero realçar esse princípio, que para o casal ser feliz, tem que seguir os princípios que Deus estabeleceu, as normas que Deus estabeleceu. Deus tem o caminho correto, o caminho perfeito. O que Deus diz que é bom para o casal, é bom. Agora, o que Deus diz que é mal para o casal, é mal. Pode aparecer quem for falando ao contrário. Nós vamos ficar com o dito do Deus Todo-Poderoso para a nossa vida, para o nosso matrimônio e para a nossa família. Eu tenho mais ainda para frisar sobre esse critério. Nós vivemos a época do achismo. As pessoas, eu acho isso, mas eu acho aquilo.
Ah, eu acho isso sobre casamento, eu acho isso sobre ser fiel, eu acho isso sobre trair, eu acho isso sobre dar umas escapadas, eu acho isso sobre estar casado tantos anos com uma só pessoa. Não importa o que as pessoas acham, importa o que Deus diz na sua palavra. E o Senhor diz: ai daqueles que chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Nós estamos vivendo uma época que os casais são bombardeados fortemente. Porque pessoas estudadas, gabaritadas, formadas, pode ser em Harvard, pode ser em Yale, pode ser em várias universidades do mundo, universidades do Brasil, chegam a dizer que pornografia não é problema, traição não é problema, adultério não é problema, chamando o amargo de doce. Mas nós somos orientados pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra do Senhor a ficarmos com o dito de Deus para a nossa vida. Aquilo que Deus estabeleceu não deve ser mudado. Sabe por quê, meus irmãos? Deus tem uma maneira de tratar. Existem coisas que Deus pede o nosso parecer. Por exemplo, ele disse para Adão: Adão, você pode dar o nome para os animais. E Adão foi dando nome para os animais, foi dando nome para os animais, e o nome que Adão colocou, assim foi. Só que existem coisas que Deus não aceita o parecer do homem e da mulher. Deus não aceita o parecer do governo, Deus não aceita o parecer das autoridades, Deus não aceita o parecer do psicólogo, Deus não aceita o parecer do terapeuta, Deus não aceita o parecer do especialista em relacionamento, Deus não aceita o parecer do cientista, Ele não aceita. E sobre moral, sobre matrimônio, sobre marido e mulher, Deus estabeleceu sem pedir palpite, sem querer ouvir ninguém. Está estabelecido, é regra, é mandamento de Deus, e Deus não muda e não quer saber do parecer de ninguém, porque foi estabelecido pelo próprio Deus. Eu sei que muitas pessoas nos dias de hoje, em debates, na televisão mesmo, ficam contrários a palavra de Deus em muitas coisas. Esses dias eu estive orando por causa de projetos e medidas de lei que tem no Congresso Nacional. Existem projetos lá para mudar alguns trechos da Bíblia, porque Deus é enfático e contrário ao pecado. Eles querem que seja aprovado, que toda a Bíblia seja tomada, modifique o versículo, e aí o povo possa adquirir a Bíblia com o versículo modificado, porque Deus dá ênfase muito forte à moral. Mas eu glorifico a Deus, que vai cair por terra e não vai passar de maneira nenhuma um projeto desse. E o Brasil vai continuar sendo um país livre para crer em Deus e na palavra dele da maneira que é. Quantos aplaudem ao Senhor por isso? Aleluia! Porque se alguém perguntasse, quem deu autorização para Deus estabelecer as normas da moral, do casamento, do relacionamento, do sexo? Ninguém precisa dar autorização para ele. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é quem pensou, elaborou, planejou dentro dele, fez, formando o homem do pó da terra, formou a mulher do homem. Deus constituiu a família. Ele não precisa de autorização de ninguém. E através dele que o casal se tornou em família. E a multiplicação das famílias em cidades. E a multiplicação das cidades em estados. E a multiplicação das famílias por causa dos estados em países. E a multiplicação dos países por causa da família em mundo que nós habitamos. Tem um pai, tem um legislador, tem um dono de todas as coisas. Muitos querem abolir os ditos de Deus, os mandamentos de Deus,
mas não vão conseguir, porque Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, vamos dar uma introdução antes de entrarmos basicamente no texto bíblico. Isso foi só princípios estabelecidos até agora. Todos sabem que a família está sendo bombardeada fortemente através da mídia, televisão, internet, filmes, programas humorísticos, mau exemplo de esportistas famosos, atores, atrizes, cantores, políticos, governantes, empresários. Um mau exemplo, um exemplo de separação, um exemplo de traição, um exemplo de desrespeito. As pessoas andam aparecendo bonitinhas assim na sua aparência, e uma vida de corrupção, concupiscência, quando acaba a filmagem, uma destruição, uma gangrena. O diabo luta para destruir a família, mas eu glorifico a Deus pelas famílias da igreja do Brasil, porque Deus tem estabelecido como coluna. Agora, que um pastor tem a missão de vos alertar, como o bispo Paulo muitas vezes ele tem vos alertado: há combate, o inimigo não fica contente com a tua felicidade, o inimigo não quer ver você no seu bem-estar com o seu cônjuge, o inimigo não quer ver você feliz na tua casa, amando a sua esposa se amando. Então é uma luta contínua. Se você perguntar ao pastor Rogério: o inimigo vai tentar trazer infelicidade no meu casamento só hoje? Não é só hoje, é amanhã, é depois, é a semana toda, até ficarmos velhinhos e passarmos para o Senhor, ou Jesus voltar e arrebatar a igreja. Vai ter combate. Então pegue as armas do Espírito, lute pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, e a vitória será tua em nome de Jesus. Você perguntar, pastor Rogério, por que muitos estão sendo derrotados? Porque estão virando as costas para isso. Estão virando as costas para isso. Tem pessoas em crise no casamento, pede parecer, você fala: entre em acordo, peça perdão, reconcilie, procura um pastor da igreja, entre em oração, entre em jejum. É uma batalha. E as pessoas viram as costas para essa batalha. Fala: não, ela tem que vir atrás, ela tem que querer, ela tem que gostar. Ou ela fica dizendo: não, ele tem que vir, se esforçar também. Vou ficar buscando a Deus pelo meu casamento. Não entende que existe batalha espiritual. O diabo é invejoso. Todo aquele ponto que você é feliz porque Deus que te abençoa, o diabo morre assim de inveja. Ele baba de inveja, ele arranja os dentes de inveja. Ele não vai ficar de braço cruzado dizendo: como você é feliz nisso, hein? Você é felizardo, eu sou um perdedor. Mas a vida é assim mesmo, eu tenho que me acostumar. Não pense que ele vai ficar assim, que não vai. Ele vai levantar uma bazuca dizendo: vou atirar bem nesse lado seu que você é feliz. Vai pegar um canhão, um lança-chama, vai dizer: vou dar tiro bem aí. Mas quando você ora, quando você vem para um encontro de casais como esse, Deus levanta o escudo broquel na tua frente e rebate. Dá um brado de glória a Deus, quem crê que o escudo está em volta da tua casa, da tua família. Deixa eu dar uma introdução agora, para nós entrarmos nessa mensagem. Essa introdução, meus irmãos, eu quero falar primeiramente, relembrar o voto do casamento. O voto que se faz no casamento. Interessante, hein? Amar, honrar e respeitar. Aí depois vem na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Quantas pessoas que por causa do tempo de casamento, ou às vezes casamentos novos mesmo, para a gente que é pastor de igreja, você sabe de problemas com pessoas recém-casadas, pegando essas palavrinhas e deixando de lado, esquecendo de amar, esquecendo de honrar e deixando de respeitar. Eu coloquei alguns exemplos aqui
para nós abordarmos. Principalmente eu quero nessa introdução relembrar um pouco sobre honrar o cônjuge e respeitar o cônjuge. Porque nós vivemos uma época de bombardeio de mau exemplo, hein? As pessoas não querem ficar casadas, não querem ter que tolerar as crises do casamento. Estamos vivendo uma época assim. Meus queridos, há anos atrás, vamos